Um novo começo. Quando eu penso em novo, eu penso numa nova história ou um novo ciclo. Por exemplo, quando eu estou em uma casa e mudo para outra casa, eu estou em um novo ambiente. Ou quando eu estou em uma escola e mudo para uma nova. Então tudo se torna novo. E sobre mim a vida se fez novo, pois eu passei da morte para a vida. Bom, eu estava morta, mas encontrei vida em Jesus, o verdadeiro sentido da vida, que é estar ao lado do Pai. Bom, eu sempre fui uma menina muito tranquila em relação à minha vivência com Deus, sabe? Mas eu nunca busquei Ele verdadeiramente. Falava com Ele de vez em quando, uma vez por ano ou duas. Só que eu sempre sentia um vazio em meu coração, sabe? E foi muito incrível como eu me aproximei de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor porque Ele me resgatou. Eu estava como uma ovelha perdida, mas Ele é aquele pastor que deixa as 99 para buscar a uma perdida. E Ele me resgatou. Isso acontece com todos que aceitam Jesus Cristo. Ele que nos resgata, sabe? Porque pelo meu ser pecaminoso, eu estaria ainda nos meus delitos e pecado. Mas o amor de Cristo nos constrange. E é por isso que nós se voltamos para Ele. Porque com sua graça e infinita misericórdia, Ele nos alcança. Mas como eu disse, eu estava morta, mas conheci a verdadeira vida. Porque o mundo, ele nos oferece grandes coisas, né? Muitas sensações passageiras, né? Algo que agrada a nossa carne. Mas o que Jesus nos oferece é muito maior. E o prazer que nós encontramos em Cristo não é momentâneo, e sim para a eternidade. Mas às vezes você se pergunta, como assim você estava morta? Mas como diz em Romanos 6:11, e diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquele que está fora de Deus está morto espiritualmente. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a ter vida e nós passamos da morte para a vida eterna. E nós podemos ver isso em João, capítulo 5, versículo de número 24, que diz assim: eu asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E olha que maravilhoso, né? Por meio de Cristo, nós temos a oportunidade de ter a vida eterna, mas ainda melhor, ter comunhão com o Pai. E eu queria explicar um pouco quem é Jesus, né? Para muitos, Jesus só é um personagem, uma pessoa que passou pela terra, um missionário ou algo do tipo. Mas para mim, Ele é o meu Salvador. Na verdade, para todos nós, porque Ele nos salvou. Ele se fez carne para se dar como um sacrifício perfeito para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Porque a partir do momento, né, que Eva e Adão pecaram, né, comendo o fruto proibido, o pecado entrou no mundo. Mas através de uma pessoa veio o pecado, mas também através de uma veio a salvação. Por meio de Cristo nós somos salvos. Por meio de Cristo nós podemos ter a oportunidade de ter comunhão com o Pai. As pessoas podem dizer, todos os caminhos levam para o Senhor, mas não. O único caminho que te leva para Deus é Jesus Cristo, que se entregou para que hoje você pudéssemos ter uma comunhão com Deus. E digo para vocês, a melhor escolha da minha vida foi ter aceitado a Cristo. E talvez você esteja se perguntando, mas Sara, como você conheceu a Cristo? Bom, eu sempre conheci Deus, sabe quem Ele era, mas nunca tive uma comunhão com Ele. E nem me importava de ter uma comunhão com Deus. Até porque para mim só bastava crer em Deus que eu já estava salva. Mas eu estava enganada, porque a verdadeira salvação vem por meio de Jesus Cristo. Para você ser salvo, você precisa crer verdadeiramente que Jesus se entregou em seu lugar e crer no sacrifício dele e principalmente viver para ele. Porque como diz a palavra do Senhor, a fé sem obras é morta. E eu conheci Jesus através de vídeos como este do YouTube. Eu sigo o pastor Antônio Júnior e assistia frequentemente os vídeos dele na quarentena. E os vídeos que ele faz me aproximaram de Deus. E glória a Deus pela vida do pastor Antônio Júnior, sabe? Porque através da mensagem que ele transmitia, aquilo me constrangia. Porque é isso que a palavra de Deus faz, nos constrange. Então, através dos vídeos dele, foram me aproximando mais do Senhor.
Senhor e eu conheci verdadeiramente o que é ser livre. Às vezes você pensa, não, livre é poder fazer o que eu quero e não me prender a certos mandamentos, né? Mas, na verdade, não. O verdadeiro que te aprisiona é o pecado. Porque quando você está tão infiltrado no pecado que não consegue nem ao ponto de sair dele, você já se tornou escravo daquilo e não consegue mais sair. Mas Deus nos traz a liberdade de poder escolher aquilo que a gente quer, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. E graças à sua infinita misericórdia, Ele me resgatou. E hoje eu posso ser filha de Deus. Porque aqueles que estão no mundo são criaturas. Porque como Jesus diz aos discípulos, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós que não estamos em Cristo, nós somos apenas criaturas. Mas aquele que aceita verdadeiramente Jesus Cristo como seu único Salvador, nós começamos a ser filhos. E nós somos filhos adotivos do Senhor, porque Ele nos resgata e nos faz filhos. E Ele nos ama tanto que deu seu Filho unigênito para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele te oferece a vida eterna, mas já esse mundo te oferece só prazer momentâneo. Eu era uma pessoa vazia. Eu demonstrava ter alegria, mas na verdade era vazia por dentro. Sabe quando a gente demonstra estar feliz diante das pessoas, mas no nosso interior habita uma tristeza profunda que nós não sabemos o que é isso? Quando eu estava no mundo, eu sofria muito com ansiedade. A ansiedade, eu nunca tinha sentido isso, mas a ansiedade, eu digo que é uma das piores sensações, porque ela te sufoca. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo, eu nunca mais senti ansiedade, porque eu comecei a pedir ao Senhor, sabe, para que livrasse toda aquela tristeza e toda aquela angústia que eu sentia no meu interior. Mas eu não sabia por que eu sentia aquilo. E para me desfazer daqueles sentimentos, eu buscava os meus prazeres. Mas hoje o meu verdadeiro prazer é estar com Deus, sabe, é estar nos caminhos do Senhor. E o amor de Deus me resgatou, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo alguém que se fez carne para que pudesse morrer em meu lugar. A cruz de Cristo é uma mensagem muito linda. A cruz que era para nós levarmos, Ele levou. A cruz que era para nós estarmos, Ele esteve. Mas como Jesus diz em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, e diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz isso, é necessário que a gente negue a nós mesmos para seguir a Cristo. Porque a mensagem de Cristo é: venha como estás e seja transformado. Eu fui como estava e fui transformada, mas esse processo foi totalmente doloroso, porque é muito difícil você deixar os seus prazeres de lado para viver a vontade de Cristo. Mas como diz a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor não são difíceis. A gente que complica tudo, sabe? Porque servir a Cristo é difícil sim, porque a gente precisa negar os nossos prazeres, mas é algo prazeroso, porque estar com Deus é a coisa mais incrível que um ser humano pode ter. Em cada pessoa habita um vazio, mas que só Deus pode preencher. As pessoas carregam um vazio que é do tamanho de Deus, e nenhum prazer do mundo pode cobrir esse vazio. Eu só comecei a seguir a Cristo porque o amor dele me constrangeu, e é claro, porque ele me resgatou. Mas nós podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O sacrifício de Jesus é algo muito incrível, e isso me constrangeu de uma maneira que eu pensei comigo: como eu não posso adorar e seguir alguém que morreu em meu lugar? Era para todos nós ter um destino super triste, mas nós temos uma saída, que é Jesus Cristo, que nos concede a vida eterna. Mas, infelizmente, os prazeres do mundo muitas vezes estão na nossa porta, né, dizendo: olha o que eu tenho para te oferecer, mas não aceite os pratos do diabo. E eu fico tão feliz, sabe, de saber que antes eu era criatura perdida, mas Jesus me resgatou como uma ovelha,
e hoje eu posso ser chamada de filha. E é essa reflexão que a mensagem de Cristo sempre me passou. Como eu não posso seguir alguém que se entregou totalmente por mim e por nós, né? E eu não seguir esta pessoa, não fazer a vontade desta pessoa, é a de Cristo. Porque como diz lá em Romanos 12, versículo de número 2, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E no meu interior eu queria, sabe, experimentar o que era servir a Deus. E hoje eu posso te dizer, viver para Deus é uma coisa incrível, sabe? É claro, eu ainda tenho as minhas aflições, porque como Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E é isso que eu me alegro todos os dias. Graças ao sangue derramado de Cristo, hoje eu posso ter comunhão com Deus, mas de verdade. Hoje eu conheço quem é Deus e eu realmente não mereço estar perto dele. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo assim, todos os nossos erros e pecados, Ele ainda prefere nos chamar de filhos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E com essa mensagem simples, Jesus te faz um convite, porque o mesmo amor que me resgatou, quer te resgatar também, te dando uma vida nova. Jesus, Ele não é um intrometido que vem entrando, despejando tudo e falando, não, você vai me servir. Não, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele faz um convite para você. Ele está todos os dias da sua vida batendo na porta de seu coração, perguntando: eu posso entrar na sua vida para conceder uma vida nova a ti, para que você venha experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Às vezes nós pensamos, não, eu vou traçar este caminho porque é o mais que vai me fazer feliz. Mas Deus te criou. Somente Ele sabe o que é melhor para você. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, Ele está à porta dizendo, eu posso entrar para transformar a sua vida e para que você fique perto de mim, para que você venha passar da morte para a vida. Talvez você pode ser uma pessoa morta, alguém que está em seus delitos e pecados e ainda não aceitou Jesus. Mas Jesus faz um convite para você neste dia. Aceite-me como seu Senhor e Salvador, para que eu venha transformar a sua vida. Jesus faz este convite a ti. Se você quer esta oportunidade para aceitar Jesus no dia de hoje, eu quero fazer uma pequena oração para você aceitar Cristo. Querido Deus Pai Eterno, estou aqui orando por esta pessoa, meu Pai, que somente o Senhor conhece. E eu te peço, Senhor, aqui está ela, com seu coração aquebrantado, para dizer, eu aceito, Senhor, Jesus como meu Senhor e Salvador, e quero seguir a Cristo todos os dias da minha vida. Se você crê com todo o seu coração que Jesus é o seu Senhor e Salvador e confessou com a sua boca, pode ter certeza que hoje você se tornou filho de Deus. Em nome de Jesus, que Deus venha transformar a sua vida daqui em diante. Amém. Bom, talvez você se pergunte, Sara, eu não preciso ir na frente da igreja e aceitar Jesus? Bom, eu não fiz desta maneira. Para vocês terem noção, eu aceitei Jesus assistindo um filme. Depois que eu conheci a mensagem de Cristo, vendo os vídeos do pastor Antônio Júnior, eu comecei a ler o livro de Marcos, né, do Novo Testamento da Bíblia. E foi aí, através deste livro de Marcos, que eu conheci verdadeiramente quem é Cristo e o amor dele e o que ele fez por mim e por todos nós me constrangeu. Então eu fui assistir um vídeo baseado no livro de Marcos. Era um filme bem simples, sabe? E até que eu lembro que eu fui pulando as partes, eu nem assisti todo o filme. No final do filme, o narrador fazia um convite, sabe? Para a pessoa que estava assistindo aceitar Jesus Cristo. E ele fez uma oração bem simples como essa, sabe? Com poucas palavras, mas dizendo, se você aceita Jesus Cristo, repita comigo, eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, e permito
o Senhor governar a minha vida. E naquele momento eu senti uma sensação que eu nunca conseguiria explicar, mas foi a sensação mais incrível da minha vida. Ninguém estava vendo, somente Deus, mas eu me entreguei por completo. E eu realmente permiti o Espírito Santo de Deus fazer a transformação na minha vida. Porque muitas pessoas aceitam Jesus Cristo, mas não permitem a transformação. Mas Jesus quer transformação sobre sua vida. Quando Jesus te vê, Ele não vê alguém como pecador que não merece nada. Não, Ele te vê como uma criatura que necessita de transformação. E essa transformação é maravilhosa para nossas vidas. E Deus é maravilhoso. Então conceda essa oportunidade no dia de hoje. Bom, agora você pode estar se perguntando, sério, você vai parar de fazer vídeos de maquiagens, de vlogs e tudo mais? Mas não, eu não vou parar de fazer. Mas agora eu quero me focar mais em pregar a palavra aqui no YouTube. Porque eu acho que de todas as redes sociais, a mais forte, sabe, é o YouTube. Até porque foi através do YouTube, porque foi através de vídeos como este, sabe, como a do pastor Antônio Júnior, pregando a palavra do Senhor, me aproximaram mais do Senhor. Então, eu quero fazer esta obra para o reino de Deus. Eu espero que profundamente este vídeo tenha te tocado. E se você ainda não aceitou Jesus, aceite no dia de hoje. É uma ótima oportunidade. Mas aceite verdadeiramente, permitindo a transformação do Espírito Santo através da sua vida. E me siga no TikTok, Amor por Cristo, que lá eu prego sobre a mensagem do Senhor. E saibam, não sou eu, mas sim o Espírito Santo que me conduz a dizer estas palavras lindas. Eu só sou um instrumento nas mãos do Criador, então que toda honra e glória seja para o nome do Senhor. Então, gente, essa foi a palavra que Deus ministrou em meu coração. Eu espero que você receba com todo o seu coração. Então é isso, fiquem com Deus e até mais. Tchau!